Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, mês de fevereiro de 1858. Vocês vão sentir um pouquinho a falta no início da nossa querida Carla, mas ela está chegando, então ela vai adentrar ao decorrer do estudo, se ela conseguir chegar a tempo, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar a floresta de Dodona e a estátua de Menó. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa irmã Lígia. Pai de amor e bondade, agradecemos por poder estar aqui mais uma vez, reunidos nesse clima fraterno para esses estudos, para que possamos conhecer a verdade que nos libertará, nos ajudará na nossa luta, não mais a luta sangrenta do animal, dos princípios, mas a nossa luta íntima contra as nossas imperfeições morais. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos combater o bom combate, lutar contra o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nos fortaleça, Senhor, e que possamos usar o conhecimento que estamos tendo aqui para seguir firme, que esse conhecimento possa nos alavancar na luta contra as nossas mazelas morais, para que nos tornemos seres humanos melhores, aprendendo a amar. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Floresta de Dodona e a estátua de Menó. Para chegar à floresta de Dodona, passamos pela rua Lamartine e paramos um instante na casa do Sr. B, onde vimos um móvel submisso propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer número, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali nem números, nem lugares cabalísticos. Apoiam as mãos sobre a beirada, mentalmente ou em voz alta, apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, nós os tratamos um tanto sem cerimônia. Apenas são decorridos 4 ou 5 minutos quando o ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseja. A vibração é sentida nos dedos e, ao aplicar o ouvido à mesa, reconhece-se, sem qualquer equívoco, que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira, dos pés ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que opera? Ou, como se costuma dizer, um espírito? Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramos-se em casa de pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada. Fatos idênticos se produzem em 100 outras, igualmente distintas. Seja-nos permitido uma pequena digressão, enquanto aguardamos a resposta. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, por sua repetição, se é causado por um estalido na madeira, pela agitação do vento ou outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate querendo entrar. Nesse último caso, o ruído tem um caráter intencional, não pode ser posto em dúvida. É o que pensa nosso estudante. Entretanto, para não incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso, pondo à prova o visitante. Se é alguém, diz, batei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Batei no alto, embaixo, à direita e à esquerda. Batei o compasso, batei o toque de chamada militar, etc.
E a cada um desses pedidos o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Entende isso? Então, porque vocês já perceberam que a madeira, ela, à medida que ela vai dilatando, ela vai dando um estalo, né? Nesse caso, não. À medida que ele ia solicitando, o barulho da madeira diferenciava. Então, imagina, gente, aqui ele bate 2 vezes, bata 3 vezes, bata 4 vezes e respondia. Então, logo isso não é um movimento mecânico, é um movimento o quê? Inteligente. É isso que a gente tem que entender. Porque às vezes tem algum barulho que está sendo feito, mas é um barulho mecânico. Pode ser um vento que está dando, que bate uma folha e que faz o barulho. Então a gente não pode imaginar que todos os barulhos são de ordem espiritual. Nós temos que primeiro fazer uma pesquisa, verificar e justamente se é espiritual, há um movimento de inteligência. Então, quando ele solicita aqui, se for um espírito, bata, ou então ele diz, o estalado, o barulho, bata 2 vezes, faça 2 vezes. E ele pede aqui também o toque de chamada militar. O toque de chamada militar. Tu já pensaste? E fazia. Vamos lá. Perdão, bata à esquerda. Gente, saber o que é esquerda e direita, às vezes até a gente se enrola, né? Bata do lado esquerdo da porta, bata do lado direito, bata em cima, bata embaixo. Entendestes? Seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente se o suponha. Eis um fato. Vejamos que consequências nos conduzirão aos argumentos silogísticos. Tipo de raciocínio. Raciocínio que se pauta na dedução, composto de 2 premissas ou proposições que levam a uma conclusão. Você fala, tem duas coisas e você conclui. Penso, logo existo. Todos os homens são mortais. Antônio é homem, logo Antônio é mortal. Se chove, as plantas ficam molhadas. Está chovendo, então as plantas estão molhadas. 2 condições que você acaba fazendo uma conclusão. Isso é o silogismo. Raciocina, então, da seguinte forma. Ouço um ruído, logo é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, não é o vento. Se não é nenhum, nem outro, é alguém. Então foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor para chegar a essa conclusão. E julgamos que o nosso aprendiz de bacharel, bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte: suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém, e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio. Abre aspas. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente, visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim, e é certo que não sou eu quem bate, é, pois, outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível o que bate, não é um ser corporal humano. À vista disto, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos, e não sendo corpóreo o ser que bate, há, pois, de ser um espírito. Bem inteligente ele, fecha aspas, né? Fecha. Com a chegada da nossa irmã Carlinha, conseguiu chegar, agradecemos ao apoio da nossa irmã Lígia na leitura. Então, a nossa Carlinha vai assumir o posto agora, né, Carlinha? Dar continuidade. Afinal de contas, ela ama fazer a revista espírita, né, Carlinha? Sim, eu e a Lígia. Vamos lá, então, dar continuidade? Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem,
ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida. Imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados ou de pelotões e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Ou seja, vê que tem uma inteligência realmente por trás desses barulhos, efeitos, né? Foi-nos dito terem ouvido imitar, em certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é a essa causa inteligente que chamamos, ou melhor dizendo, que chamou a si mesma espírito. Porque foram eles que vieram, não foi Kardec que falou, né? Sim, sim. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava, por meio de um sinal particular, que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito o seu pensamento. Entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos fervorosos, mistura pouco favorável, como se sabe, porque sempre dá confusão, né? O que acredita quer dizer que é de qualquer jeito, o que não acredita diz que não é de qualquer jeito, então é uma mistura pouco favorável para ver um evento. Deixaremos os primeiros à vontade. Os primeiros são os incrédulos autênticos, esperando que a luz se faça para eles. Porque para incrédulo autêntico é aquele que pode acontecer na frente, ele não vai acreditar. Tem sempre alguma coisa por trás, então não tem, por mais que se prove por A mais B, ele não vai acreditar, porque é impossível. Ele vai sempre dizer assim, né? Deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Então a gente vê aqui mais uma prova de urbanidade, né, do professor, respeita tudo, até a incredulidade. Não diremos, portanto, que não possam brindar-nos com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim, como é o pensamento do incrédulo. Não creio nos espíritos, portanto, não podem ser espíritos. Visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão os leva naturalmente a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, à maneira de Robert Houdin, que era o prestidigitador, né, o mágico, que fazia as ilusões. Então, para eles será a mesma coisa. Nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois que não os há privilegiados. Segundo, desconhecemos artifício assaz engenhoso que produza à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Aí, quais são os barulhos diferentes das trombetas, dos ecos, do rangido da serra, as rajadas de tiro, ou seja, para aquela época ia ser uma coisa muito moderna, né? Ser um DVD pregado, silencioso, um chip pregado na mesa para fazer tudo isso, né? Então, terceiro, seria preciso que o Sr. B aparelhasse as paredes e portas de seu apartamento com o mesmo maquinismo, o que é pouco provável.
E, em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se, porque então se conheceria o hábil construtor de tantas maravilhas. Não é, né? Fazer tanto isso, né? Tantos, era o Elon Musk. Porque tantas coisinhas miúdas para colocar e ninguém vê. E alguma coisa para fazer com que respondesse automaticamente ao pedido de quem estava solicitando, né? Então seria como é que ele fala aqui? Um hábil construtor de tantas maravilhas. Os semicrentes, então, isso é para os totalmente descrentes que acreditam que tudo teria, então, tinha que ter aparelho na porta, na janela, né? É porque Kardec sempre questionou isso. Você pode dizer, não acredito, mas explique por quê. Traga, refute, né? Me levante algum, porque só você disser eu não acredito, isso não muda nada. Isso é uma opinião pessoal. Você tem que dizer eu não acredito, como ele é um homem de ciência, olha, isso aqui não pode ser, não é nem acredito, isso aqui não pode ser por causa disso, nós já testamos isso, nós fizemos uma comparação disso, nós pegamos 400, 500 vezes, fizemos isso. A pessoa não fez nada, não pesquisou nada, não utilizou a ciência, já que é um homem da ciência, só negar vai resolver alguma coisa? Então, o homem de ciência, ele cai a campo à pesquisa. E pautado na pesquisa lógica, quantitativa, qualitativa, aí ele tem um resultado. Olha, isso daqui tem como resultado isso aqui. Então, um cientista, verdadeiramente cientista, não é negando ou afirmando, não é com a palavra. Não é a partir das crenças dele. Não é. É resultado de uma pesquisa. E Kardec, quando fala, foi ideia da cabeça dele? Foi resultado de pesquisa. Quantitativa e qualitativa, tá? Agora ele vai para os semicrentes. Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos agrupamentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam 3 matizes bem característicos. Os que nas experiências não veem mais que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas palavras ou seus análogos. É espantoso, é singular, é bem engraçado, mas não vão além disto. Em seguida, vêm as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais as menores coisas constituem objeto de estudo. Finalmente, vêm os ultracrentes, se assim nos podemos exprimir, ou melhor dizendo, os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé, não suficientemente esclarecida, dá-lhes tal confiança nos espíritos a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos, a presciência sobretudo. Achando que o espírito sabe tudo, né? Então, esse é que é o problema. Ainda dentro dos crentes, essa divisão que é importante, a gente saber que tem diferença, né? Vamos observar. E o excesso de credulidade, o Kardec, ele faz um estrago muito grande. Esses espíritas que acreditam em tudo, que entram no processo quase de fascinação realmente, e faz um estrago muito grande no movimento. Que é até pior que o descrente, né? Sim. Assim, é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhes passar pela mente que teriam obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagasse algumas moedas. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Contra ela há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares. Porém,
Se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríeis uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua, e teríeis um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. E é até interessante quando a gente para e pensa assim. O professor Denizar, ele poderia ficar apenas na observação desses fatos, né? Então, o que a gente tem que entender é que o professor Denizar podia ficar só nisso, né? De ver, olha, realmente tem um movimento, tem um ser e tal. Não, ele foi muito além. E se existe esse espírito, está aonde? Se existe esse espírito, quem são esses espíritos? Se existem esses espíritos, ou seja, ele buscou, através da pesquisa, chegar na parte principal, que é a parte moral. Ou seja, quem são esses espíritos? São aqueles que viveram na Terra. E o que eles estão fazendo? E aonde eles estão fazendo? Existe uma continuidade? Existe um mundo paralelo? Então, foi essa pesquisa que ele buscou. Então, ele não ficou, ele poderia ter transformado nisso só num oráculo, como diz, vou casar? Aquele trabalho que eu estou fazendo vai dar certo? Qual a orientação que você pode me dar para ficar? Poderia ter ficado só nisso, que era isso que se fazia no passado. Usavam os oráculos, que hoje a gente chama de espíritos, para esse fim, nesse propósito muito curto. Não houve uma preocupação de ordem moral. Já o professor Denizar, não. Ele foi procurando saber o que era isso, quem era, qual o propósito, qual a continuidade, o que isso influenciaria, qual o impacto de tudo isso na nossa existência. Então, nós sabemos que não foi à toa a reencarnação do professor Denizar. Oriento até para que você busque no nosso estudo Cartas e Crônicas. Nós estamos estudando um capítulo dentro da obra Cartas e Crônicas, Kardec e Napoleão. Maravilhoso, ali você vai entender quem era Allan Kardec. Muito bom material, por sinal. Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás e nos transportemos ao pé do Monte Taurus, em Epiro. E aí a Mita vai falar aqui sobre a floresta de Dodônia e Epiro. Que antes era uma floresta, que agora é um sítio arqueológico. Lembrando que esse material que a nossa irmã Mita vai trazer é o título do que nós estamos estudando hoje. Lembra que nós começamos, que ali já leu, a floresta de Dodona e a estátua de Menon. Então a Mita vai trazer agora esclarecimento para a gente entender porque essa citação, uma vez que esse título, essa floresta, né, cita ali esse sítio, que hoje é um sítio arqueológico, né, na Grécia. Então vamos ver aí esse material que a Mita vai trazer, que é muito legal. Então, a floresta de Dodônia, que é um sítio arqueológico, e o santuário grego em Epiro, na Grécia, que é celebrado por seu oráculo de Zeus, o mais antigo da Grécia. E eles contam que as pessoas entravam na floresta e as árvores, entre aspas, falavam, sussurravam coisas. E aí ele está fazendo esse encontro com as mesas girantes, a madeira que fala, entre aspas. E o Colosso de Menon são duas estátuas enormes de Amenófis, que eram consideradas guardiões do templo funerário do faraó e estão localizadas em Luxor, na margem ocidental do Nilo. As estátuas, construídas há 3.400 anos, representam o faraó tranquilo, com as mãos nos joelhos e olhando em direção ao sol nascente. Em cada lado das suas pernas estão esculpidas a sua mãe, a rainha Mutemia, e sua esposa, a rainha Ti. Cada estátua possui 14 metros de altura e pesa 700 toneladas e se encontra em um pedestal de 4 metros de altura. E conta a lenda, a história, que uma das estátuas, num terremoto, ela rachou, né, e quebrou. E diz que a estátua vizinha, a partir daí, todos os dias, quando o sol nascia, ela cantava. Até que um imperador romano mandou que reconstruísse a outra estátua. E quando foi reconstruída, diz que a estátua vizinha, a que cantava, parou. Parou de cantar. Parou então, de cantar. Todo o movimento físico, né? Vozes, interessante, né? Então, por isso, citando justamente aí
nas mesas, na porta, aqui no caso também, né? A porta. E ele fala da floresta porque aqui atrás ele falou que se a madeira tivesse de pé, era uma árvore, né? Sim. Então agora transponhamos os mares e 25 séculos atrás e nos transportemos ao pé do Monte Taurus em Epiro. Aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentai a isso o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. Então, os carvalhos, ou seja, as árvores, proferiam oráculos, ensinos. Diz que elas diz a lenda que elas sussurravam quando as pessoas entravam. Que aí a gente sabe que isso é o fenômeno da xenoglossia, da pneumatofonia, que é a voz direta, né? Que aí não era estalido, ali era dá a entender que eram lições, né? Ele chama de oráculos, né? Lições. E aí também ele fala aqui que são meios de fascinação porque dava para manipular toda essa religiosidade, essa veneração do povo que era ignorante e crédulo. E daí No dia que a árvore não falava, eu falava por ela e dizia o que eu Sim. queria dizer e todo mundo ia acreditar, né? Sim, sim. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimos-la produzir-se numa parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada e teremos a estátua de Menon ou a de Júpiter Amon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos em nossos dias. Na floresta de Dodona, resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas ou do murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho, consagrado a Júpiter. Diz-se que a estátua de Menon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também a história nos diz, como teremos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvida de que nisso repouse o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas e etc. Mas, desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Os visitantes eram muito numerosos para que a cada um se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, muito simples. Era preciso o prestígio e, contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então, podia-se fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem se precisar tomar tantas precauções. Ou seja, era embuste? Embuste, manipulação. Que tinha um propósito financeiro, né? Uma gota de verdade misturada ali. Ou seja, eles sabiam que existia alguma coisa, mas aproveitavam para manipular e enriquecer. Que queria um número maior de pessoas ali, né, trazendo suas doações, né? Se hoje em dia os espíritos vão consultar, imagina lá. Bora responder. Que era descarado mesmo. Traz tua oferenda que eu te respondo. O oráculo diz. Disse que os sacerdotes de Menon usavam de fraude. A estátua era oca e os sons que emitiam eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível e mesmo provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos do que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar. Tem sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Que eles cobravam, né? Não trabalha aqui da idade de Kardec, não. Nós estamos falando lá
dos sacerdotes de Menon, né? Mas ele está dizendo que os próprios espíritos protetores têm sua vontade. Tem, pois né? é. Então, aqui ele já sabe que lá também não podia ser. Por isso que Pois daí é, recorreu à fraude. Exatamente, ele recorreu à fraude. Então, nem sempre, e Kardec sempre fala isso no livro dos médios, os espíritos não estão à nossa disposição. Então, não tem como garantir o fenômeno vai acontecer. Pode acontecer ou não. O famoso telefone só toca De lá para cá. Que descrédito para os sacerdotes se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Seria preciso suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Ou seja, canta aí dentro, Canta Conceição. aí, faz alguma coisa. Conceição, vou lá fora e tu canta aqui. Quando eu pedir, tu canta. Seria preciso suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo do que se dá a tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje em dia não é prova menos evidente de que, a despeito disto, tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão porque dizemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, porém, da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Porque em todos os tempos, onde tem o homem, dinheiro, sexo, a gente se enrola. Aí, podendo fazer um embuste para ganhar, muita gente até hoje faz. E aí que os crédulos precisam ser mais reservados, mais criteriosos. Mais bom senso, critério, exatamente. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, finalizamos mais um estudo da revista e agradecemos ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de trabalho, de estudo e que Ele nos permita um próximo encontro para aprofundar essas lições. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.